E Arthur Jorge segue causando de maneira positiva no Cruzeiro. Sob o comando da Raposa, o Arthur Jorge tem 35 pontos conquistados em 48 possíveis. Só para você entender, o aproveitamento de pontos do Arthur Jorge no Campeonato Brasileiro com o Cruzeiro é de 73%. Se o Campeonato Brasileiro tivesse começado no dia em que o Arthur Jorge estreou pelo Cruzeiro, a Raposa seria a líder isolada da competição, 35 pontos para o Cruzeiro, 32 para o Palmeiras e 31 para o Flamengo. Para desespero do torcedor cruzeirense, antes do Arthur Jorge, houve a passagem do técnico Tite, que somou só 4 pontos em 8 possíveis. Até por isso hoje o Cruzeiro é o quinto colocado. São 39 pontos em 24 jogos. Contra 51 do Palmeiras, 45 do Flamengo e 41 de Atlético Paranaense e Fluminense. A julgar pela evolução do time sob o comando de Arthur Jorge, que venceu o Flamengo no sábado por 2-1 de virada, dá para imaginar ainda que o Cruzeiro possa alcançar até a terceira colocação do Campeonato Nacional. Buscar Palmeiras e Flamengo, especialmente pela distância que se abriu, fica bem difícil. A passagem do Tite foi tenebrosa. Ou você pensa diferente? Dê uma nota de 0 a 10 para Tite e também para Arthur Jorge no comando do Cruzeiro. Só usar o espaço para comentário, beleza? Vamos juntos com as primeiras do dia. Nesta segunda-feira tem Campeonato Brasileiro hoje, hein? Fechando a rodada de número 24, o Botafogo recebe o Atlético Paranaense. Esse jogo tem o Botafogo na 11ª colocação com 30 pontos. E o Atlético Paranaense é o terceiro colocado com 41 pontos. Foram 9 jogos no final de semana. Tivemos as partidas do sábado, Fluminense 2, Remo 1, Internacional 0, Atlético Mineiro 0, Cruzeiro 2, Flamengo 1. Ontem foram 6 partidas. O Palmeiras goleou o Vasco 4-1, disparando na liderança. O Bahia derrotou o Vitória no Barradão, no Bavi 2-0. Red Bull Bragantino 1, Grêmio 0. Chapecoense derrotou São Paulo, hein? 1-0. Santos e Mirassol empataram por 1-1. E o Coritiba derrotou o Corinthians por 2-1. Em Curitiba, o Brasileirão tem o Palmeiras na liderança, 51 pontos. Em segundo, o Flamengo, 45. Em terceiro, o Atlético Paranaense, 41. Fechando o G4, o Fluminense também, 41. O Cruzeiro está isolado na quinta colocação, com 39 pontos. O Bahia, com a vitória no Bavi, foi a 37, é o sexto. O sétimo, o Red Bull Bragantino, 35. O oitavo, Coritiba, 34. Nono, Atlético Mineiro, 33. Corinthians é o 10º com 32. Botafogo, 11º, 30. Vitória, o 12º, 29. 13º, São Paulo, 27. 14º, Santos, 26 pontos. 15º, Grêmio, também 25, o mesmo do Internacional, 16º. Na zona de rebaixamento temos Mirassol, 17º com 24, Remo, 18º com 23, o Vasco é o vice-lanterna, 22 pontos, e a Chapecoense foi a 14 pontos com a vitória diante da equipe do São Paulo. Campeonato Brasileiro, a bola volta a rolar no final de semana, porque neste meio de semana é Copa do Brasil e nesta terça o Cruzeiro já abre a fase de quartas de final. O jogo diante do Atlético Mineiro. A bola rola às 9 horas da noite. Esse jogo no Mineirão, com um grande público. O Cruzeiro deve até atualizar hoje a questão dos ingressos que eu falei. O ingresso praticamente esgotado, uma carga aí de 60 mil ingressos vendidos. E o Cruzeiro tendo o apoio da Nação Azul neste compromisso importante. A preparação será encerrada hoje à tarde na Toca. Depois o time se concentra pensando no compromisso aí diante do Atlético Mineiro. Vamos ver o que vai fazer o técnico Arthur Jorge. Ele que tem a volta de Jonathan Jesus, cumpriu suspensão no Campeonato Brasileiro. Tem de novo os laterais ficando à disposição, por mais que eu ache que Fagner e Vidalba serão os escolhidos, até pela resposta na pergunta que eu fiz para o Arthur Jorge na entrevista coletiva. E aí fica a questão no meio campo. Tem Romero, Matheus Henrique e Gerson disputando 2 vagas. Tem uma possibilidade do Wesley ser titular na vaga do João Costa. O Arroio, depois do golaço, não vai perder a vaga. Matheus Pereira e Caio Jorge, mas aí o técnico Arthur Jorge sempre só confirma o time no dia da partida
na preleção, mas é um Cruzeiro focado para começar bem este mata-mata de quartas de final. Tá falado, pessoal? E as laterais preocupam muito nesse sentido, porque Vidalba e Fagner jogaram todos os minutos, né, não foram substituídos. E além das laterais terem sido um problema no Maracanã, elas foram um problema contra o Atlético Mineiro no primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Cauã Moraes foi escolhido para a direita, não fez um péssimo jogo. Talvez foi substituído no primeiro tempo. No primeiro tempo, que é super raro, e assim, são minutos o suficiente pra gente dizer que ele foi o pior em campo, então isso dá um exemplo do que foi a partida dele. E do outro lado, o Kaique também não foi bem. Assim, ele tá lá envolvido no lance do pênalti, talvez não tenha comprometido tanto quanto o Cauã Moraes, mas ele também é expulso, numa expulsão que era evitável. Era um Kaique, assim, que eu nunca vi o Kaique tão descontrolado emocionalmente quanto eu vi nesse jogo, e a expulsão dele mostra isso. Então, a gente precisa muito que as laterais funcionem agora, né? E eu acho que funcionar passa por Fagner e Vidalba. E eu tenho muita preocupação, não são garotos, nenhum dos dois, muito longe de se destacarem pela questão da intensidade física, assim, dessa capacidade de ir e voltar o tempo inteiro na mais alta rotação. Então, me preocupa, e era até um ponto que eu tinha de receio para esse jogo de sábado, assim, se todo mundo quer ver o Vidalba e o Fagner, eu também, obviamente, mas mais importante é o jogo de amanhã, porque é a Copa em que nós estamos vivos e com chance de avançar e pensar muito seriamente em conquistar um título nacional ainda nessa temporada. Então, espero que eles estejam fazendo aí um grande trabalho de recuperação, espero que sejam escolhidos, né? Eu até brinquei que nos 2 piores jogos do Arthur Jorge até aqui, ele escolheu não ter o Fagner, né? E um foi o Cauã Moraes, que é contra o Atlético Mineiro, esse agora no Maracanã, né, contra o Flamengo com o William, e eu espero que agora ele escolha o Fagner e que o Fagner faça um bom jogo, né, que não tenha uma zica aí nesse sentido na lateral direita. Então, espero que seja ele, espero que seja o Vidalba, mas espero que eles consigam fazer um grande jogo, que não foi lá um grande jogo, né, o Caramujo, de nenhum dos dois, não sei a sua opinião, mas foi melhor do que Rojas e o William fizeram na semana passada, então isso pra mim já os credencia a serem titulares, e o Arthur foi muito honesto na resposta, né? A necessidade de você ter uma competitividade em alto nível e no sentido dos jogadores perceberem que a margem de erro é muito curta, né? E tem que ser assim mesmo. E o que o William e Rojas protagonizaram não são os únicos responsáveis. Foi uma péssima partida dos nossos volantes, foi uma péssima partida de quase todo mundo lá no Maracanã. Mas foram muito mal e não tem que ter titularidade garantida mesmo, não. E espero muito que a gente veja quando sair a escalação, quando aquele rapaz ali trouxer 15 minutos antes, Fagner e Vidalba, e que façam um grande jogo. Ô Samuca, inclusive nesse ponto aqui, mais de 80%, quase 90% aqui tá indo na escolha de Fagner e Vidalba, e aí a gente pensa muito naquela questão física do Fagner, especialmente, né, que já é um jogador que não é mais garoto, apesar do seu cabelo platinado, não é mais um jovem, mas ainda assim fica aquela lógica, pô, tem que ir para esse jogo, né? Pelo que o William demonstrou, pelo que o Cauã Moraes mostrou no último clássico também, esse é o momento pro Fagner dar uma forçadinha, se for o caso, tira no segundo tempo, né? Se o desgaste estiver mais acentuado, porque a gente precisa muito do que ele entrega também de equilíbrio ali para esse time, né? Porque é um jogador que parece que ele deixa o sistema defensivo um pouquinho mais tranquilo ali também. É o que eu acho. Pela resposta do Arthur Jorge, eu acho que ele já, a não ser que venha uma determinação de parte física assim muito forte, mas eu fiquei com a impressão ali de que na resposta que ele deu, jogam os dois, viu, Caramujo? E bom do Arthur é que não tem jogo de cena, né? Ele falou sobre o jogo muito ruim dos laterais lá no Rio, e é um duelo de mata-mata, um duelo importante que não tem margem para você se recuperar, né? O William tinha até feito um bom duelo contra o Flamengo no primeiro jogo, mas o jogo da volta, assim, foi muito abaixo, né? Estava ali na cena, nos 2 gols do adversário, então deixa o Fagner aí na banheira de gelo, até amanhã, a hora do jogo, e ele e Vidalba mesmo, tem que ser essa a escolha aí do comandante para um duelo aí de Copa do Brasil. E os dois entendem muito bem aí o que é vontade, superação, né? Pode faltar técnica, mas nesse quesito aí, nenhum dos dois ali vai deixar um jogo sem ter entregue tudo aí que podia, né? O Vidalba especialmente, né? Sim. Surreal, assim, a entrega dele. Tem hora que até assim, Vidalba, você tem que sair. Eu lembro ano passado que ele machucou e ficou pé da vida. Contra o Corinthians. Meu filho, tem que Machucou, sair. pai, machucou. Mas o Vidalba tem realmente essa coisa da entrega. Até uma mensagem aqui do Valdeci, tem que renovar com o Vidalba desde maio, né? Que foi aquela reunião com o staff lá na Argentina. Até hoje o Cruzeiro não oficializou a renovação, mas realmente parece que eu acho que é justo, né? Uma renovação pro Vidalba, e até pela utilidade dele como lateral ou zagueiro, eu acho que a maioria da torcida aqui concorda que valeria a pena mantê-lo. Ele mesmo falou sobre isso na zona mista contra a Chape lá, que algo no sentido assim de que já estava tudo conversado, o Cruzeiro já sabia, né, da parte dele, e que ele não ia entrar mais nesse assunto.
Imagino que não seja uma grande prioridade nesse momento, né? Com as competições aí correndo. Vamos ver, mas tudo se encaminha para que seja um contrato renovado, tendo em vista até o espaço que ele ganhou com o Arthur Jorge. Em algum momento não vinha aparecendo e recuperou esse espaço em campo, né? Sim, reconquistou com todos os méritos, todas as justiças. Ô Samuca, eu vi, foi legal, foi uma mensagem, que é uma pergunta do Elson Filho. Sabe dizer se o Arthur Jorge vai pro Clássico? Ele sentiu a coxa no gol do Matheus Pereira. Ele é baixa no DM também? Ele vai pro Clássico, agora ele não vai arriscar aquilo ali mais não, meu caramujo. Ali com certeza deu um probleminha ali no Arthur, viu? Horizonte informa. Não, mas o treinador pode sentir uma dorzinha na coxa, ele Pode. tá tudo bem. Ele precisa estar bem com a cabeça boa, ideias claras, uma dorzinha muscular ali. Tá Foi tudo engraçado certo. demais, Faz cara. parte. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Cruzeiro. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações da Raposa todos os dias. Deixe seu like que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.